Olá, irmãos! Sejam bem-vindos à continuidade no nosso estudo e os últimos passos. Estamos nas retas finais aí, talvez mais uma ou duas aulas no máximo. Pode ser que terminemos na próxima semana, se Deus permitir. Não sabemos, mas estamos nos últimos versos já de Tiago. Deus nos acompanhou durante essa trajetória toda. Se eu não perdi as contas aí no processo, talvez 28ª aula. Vamos rever o que nós falamos até então, nas últimas aulas mesmo, os últimos temas trabalhados. Patrões fraudulentos, aqueles que contratavam seus funcionários e não pagavam de acordo com o que foi contratado, o que foi feito entre as partes como acordo. E isso é a fraude que eles faziam, retinham pagamentos. Ou retinham no sentido de parte do valor, ou retinham no sentido de não pagar as diárias deles. Ficavam guardando esses valores e não pagavam essas diárias. E isso traz um grande aperto no coração de todos aqueles cristãos pobres que dependiam disso, estavam em turbulência por causa disso, turbulência financeira, obviamente. Temos visto isso no desenvolvimento da carta e a promessa, a garantia, o grande consolo que é exposto neste início de capítulo é que há uma ira vindoura. Há uma punição que virá terrível, do qual esses ricos fraudulentos deveriam já começar a se lamentar. E isso é uma certeza. Muitos acreditam, de alguma forma, temos universalistas, temos pessoas que acreditam que Deus vai dar um jeito e não vai punir ninguém. Acreditam que isso seria ruim, um Deus bom punir. Justamente ao contrário. Essas pessoas não entendem o que é amor, não entendem justiça ou santidade e não acreditam nas Escrituras integralmente. As Escrituras garantem que um Deus verdadeiramente bom pune o mal, não acoberta o mal, ele pune o mal. Então, nós temos certeza de que isso faz parte do caráter de santidade, faz parte da beleza, faz parte da perfeição de Deus, punir o mal. Depois nós vimos que no foco, agora voltando o foco para os irmãos, o conselho de Tiago é que evitem queixas, evitem ficar se queixando uns dos outros e tenham a paciência, a perseverança de Jó e de outros profetas que atravessaram todos esses momentos tão difíceis, tão de tamanhas turbulências em suas vidas, mas continuaram esperando em Deus, numa perseverança e numa paciência passiva, não necessariamente, como foi em Jó, uma paciência ativa, questionadora, mas ele suportou na fé tudo aquilo, buscando em Deus motivos, mas não abandonando Deus, não tirando a possibilidade, maldizendo Deus, nada disso. Por mais que ele não tinha um esclarecimento total da amplitude do assunto, Deus o ajudou nesse processo, revelou-se e ele antes conhecia só de ouvir falar, agora ele conhece de ver a Deus. Então, entende mais as coisas de Deus, ao entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Pois bem, nós entendemos isso em meio às turbulências, problemas da nossa vida, nós entendemos isso. Deus está acima de tudo, tudo isso que está acontecendo não lhe escapou do controle e tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, chamado segundo o propósito de Deus. Então, essa é a paciência, a perseverança, e é neste Deus que nós nos agarramos nesses momentos difíceis. E por fim, nós falamos sobre juramentos e a coerência com os sentimentos. Então, que a sua palavra seja sim e não, que você não jure, não se precipite e faça juramentos, como se você garantir, mediante o testemunho dos céus, da terra, né, de Jerusalém, como cita, qualquer outra garantia
chamar Deus como sua testemunha, como se Deus já não te conhecesse. Você está de alguma forma falando, sim, é isso, mas além do sim, é isso, pode ser provado, pode ir para. É a mesma coisa que Pedro fez. Jesus, eu de modo algum eu te abandonaria. Então ele garante. E Jesus responde: 3 vezes me negarás. Então, todo o enredo bíblico é de provar que as pessoas são falhas e nós somos falhos. O único perfeito é Cristo, mas nós, na nossa precipitação, identificando em nós mesmos, às vezes com olhos bem turbulentos, queremos provar nossa honestidade e acabamos nos precipitando e prometendo, jurando, garantindo, sendo que não deveríamos confiar tanto em nós mesmos. E por último, não que seja errado jurar, lembra da última aula, mas que é algo muito, muito sério. E o conselho é não jure. E coerência com os sentimentos, que foi o último tópico que tratamos. Se você está feliz, cante. Se você está triste, ore. Então, vamos nos expressar de acordo com o que sentimos, vamos aproveitar todas as ocasiões para glorificar o nosso Deus. Não é só a alegria que glorifica Deus, não é só a tristeza que glorifica Deus, mas todos, em toda situação, podem dar glórias a Deus e só são impedidos disso pelo seu próprio pecado. Então, o que nós precisamos entender, inclusive como igreja, é que existem muitos desses, muitos alegres e muitos tristes, que, como um corpo, juntos oram, louvam, fazem tudo isso para a glória de Deus. Você valoriza essa reunião de diferentes remidos pelo mesmo? Então, continuando, nós chegamos aos versículos 14 a 16. O 14 diz: Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Com uns destaques aí. Que se houver alguém doente, que ele mande chamar. Quem? Os presbíteros da igreja. E aí as atitudes, o ritual, vamos dizer assim. Oração, unção com óleo e tudo isso em nome do Senhor. Então, tudo isso em nome do Senhor. Esse texto é bem diferente, é interessante, porque ele traz como se fosse um método, um ritual para enfermos. E precisamos destacar desde já quais enfermos, qualquer doença, quem estiver doente, faça esse procedimento. Não estamos falando isso, já concluindo isso de forma alguma. São enfermos específicos. Específicos. Mas isso a gente vai concluir ao longo da nossa observação aqui. Primeiro, a palavra aí para doente, ela tem uma raiz doente mesmo, mas sem força. Sem força. Eles estão fracos, debilitados. Então já estamos entendendo que tipo de doente é, desde já, debilitado. Ele está em casa e o interessante é isso, a postura dele, ele manda chamar. Ele deve chamar em sua casa, ele deve receber em sua casa, para entender o nível de debilidade dele, mas também a iniciativa dele. As duas coisas. O que nós muito comumente ouvimos é que pessoas ficam aguardando em suas casas e simplesmente querem ser visitadas. Isso é bem oposto dentro desse texto. Mas não fala de qualquer visita, obviamente. É uma visita de presbíteros a um irmão doente. Chegando até o local, existe um procedimento a ser seguido, que é a oração e também, e aí é o ponto que começa a ficar difícil, unção com óleo. Para muitos é tranquilo, para nós batistas já
pessoal que não conhece o texto já começa a falar. Então temos que fazer isso. Essa é uma nuance desse texto muito interessante para a gente tratar. Sim, por isso é interessante seguir o texto em todos os detalhes, lendo tudo para não deixar para baixo do pano nenhuma informação. Cerimônia que está sendo feita aqui, precisamos deixar claro, ela tem essência espiritual. Por que isso? Por que deixar claro isso? Nós podemos muito bem, tem vários intérpretes que dizem que esse óleo é simplesmente algo medicinal. Medicinal. Então, a oração e o remédio, vamos dizer assim. E com isso, acaba sendo um procedimento natural. Tem o aspecto religioso, tem o aspecto espiritual e também tem o aspecto medicinal. Vamos entender, Tiago não está dando aqui uma orientação medicinal. Não está. A essência, não que, então você está desconsiderando essa hipótese. Não estou desconsiderando a hipótese que o óleo é medicinal. Eu estou apenas dizendo que a essência da orientação de Tiago é espiritual. Isso não pode nos fugir ao interpretar esse texto. A essência do que Tiago está ensinando aqui é espiritual. É uma cerimônia, um ritual, um procedimento espiritual, ok? Em sua essência. Não quer dizer em todos os seus pontos, em todos os seus detalhes, mas em sua essência. Ao chamar os presbíteros, vamos lembrar que presbíteros são anciãos na origem da sua palavra, mas Timóteo, jovem, era também presbítero. Então, anciãos, mais no sentido de serem aptos, serem os sábios que cuidam do povo, mas nesse caso, o povo de Deus especificamente, cuidadores do rebanho. Então, para nós, é muito claro que a Bíblia chama, às vezes, de bispo, às vezes presbítero e, por vezes, pastores, mas se refere ao mesmo cargo. Então não tem problema nenhum citar o bispo, o presbítero, o pastor. Parece que várias igrejas condicionaram somente a palavra pastor, mas biblicamente não é necessário tratar apenas como pastor. Simplesmente é aquela ou aquelas, como neste texto, pessoas que estão espiritualmente encarregadas do rebanho, sendo também uma ovelha, obviamente, mas como presbíteros, bispos, pastores, para guiar, para conduzir espiritualmente, em oração, em palavra. Tudo isso é necessário e biblicamente necessário mesmo. Estes são chamados à casa do doente, pelo doente, iniciativa do doente, para oração e unção com óleo. Isso ficou extremamente claro. Só que já traz uma reflexão muito grande aqui. Lembra-se que no capítulo anterior, Tiago nota que tem muitos mestres, muitas pessoas querendo ser educadores, mestres, orientadores do povo, guias destes cristãos dispersos. Pois bem, muitos mestres. Fica só uma dúvida. Será que tem muitos presbíteros mesmo lá? Muitas pessoas querem pegar a palavra e dizer a sua opinião, e muitas pessoas querem visitar o enfermo, orar por ele, jorrar óleo sobre ele, ungí-lo com óleo. Então, cuidar do rebanho não é apenas ser mestre nesse sentido de ensinar. Ser verdadeiramente um presbítero, um bispo, um líder da igreja é também visitar o enfermo que o chama. É também orar com o enfermo, buscando sua cura. De alguma forma, não cuidar apenas do espiritual da igreja, mas também da igreja como um todo, inclusive providenciar que isso se estenda aos cuidados com os debilitados em doenças e demais fraquezas. Então, cuidar que a igreja faça isso. Então,
entendam, se temos muitos mestres aqui, é óbvio, precisamos que todos eles também sejam, neste sentido deste versículo, bons presbíteros que façam isso também. A necessidade é não apenas abrir a Bíblia, mas também arregaçar as mangas, mas também abraçar, orar e cuidar do rebanho. Valorizem isso em nossos presbíteros. Pois bem, unção com óleo. Essa é a parte mais complicada do versículo que lemos, vamos dizer assim. É mais complicada porque, se eu falar que o presbítero vai visitar o doente e orar por ele, todo mundo ouve, assim, passa suave de um ouvido a outro e nem é retida a informação. E fala, mas ele tem que derramar óleo sobre ele, ungí-lo com óleo. Aí já trava. Opa, não passou reto não. Como assim ungir com óleo? Bom, vamos entender a unção com óleo aqui nesse Novo Testamento e entender um pouco como que funciona também a cura milagrosa no Novo Testamento. Só alguns versículos para tomarmos alguma conclusão ou auxiliar no raciocínio. Primeiro, em Marcos 6,13, nós temos essa unção com óleo sendo atrelada à cura, mas cura milagrosa, tá? Então, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então, estamos falando do poder do Espírito Santo. Como o poder do Espírito Santo? Naqueles que foram comissionados e expulsavam demônios. Não se expulsa demônio de uma forma física, não é uma forma, não tem um procedimento, 5 passos para expulsar o demônio. Primeiro abra a garganta dele, grite 3 vezes tal coisa, coloque um remédio. Não existe um passo a passo manual físico. Nós estamos falando de poder do Espírito Santo numa guerra espiritual, totalmente espiritual. Então, neste sentido, claramente estamos falando de poder do Espírito para a cura também. Não é uma cura natural, é uma cura totalmente sobrenatural. E como parte do ritual para isso que eles faziam, ungiam doentes com óleo. Então, o óleo associado como se fosse a um procedimento, não vem do óleo o poder, deixamos claro isso, não vem do óleo o poder, mas poder do próprio Deus, legado aos comissionados aqui, e eles curavam, e essa cura envolvia esse óleo. Então, como se fosse um procedimento. Tá? Então, Mateus 6,13 fala de usar óleo como procedimento de cura milagrosa. Ok. Mas Marcos, ainda em Marcos 16, verso 18, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então, nós já concluímos que não é para uma cura milagrosa usar o óleo necessário. Necessário, não é necessário para a cura milagrosa. Então, os próprios discípulos, já nas palavras de Jesus, eles, no modo de fazer, de operar essa cura, será com imposição de mãos. Mas e o óleo? Desnecessário. Então, o óleo não é o ponto essencial. Que isso fique claro, o óleo não é o ponto essencial. O ponto essencial aí é o poder de Deus. Poder de Deus, simplesmente isso. Depois, lá em Lucas, ainda nós vemos podemos ver o óleo com outra função, bem diferente agora. Dentro daquela parábola do bom samaritano explicando quem é o próximo, Jesus, na narrativa, diz: aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Então, um homem agora, um samaritano, que vê o seu próximo todo
em uma situação bem débil também, de ter sido assaltado, judiado, e com suas feridas. O que ele faz com as feridas? Enfaixa, derrama nelas vinho e óleo. Aqui tem um sentido, por que derramar vinho? No sentido de que vinho é alcoólico, então tem uma propriedade aí terapêutica de, podemos sugerir, o antisséptico. Então, como se você passasse um álcool na ferida, mas para eliminação aí de outros problemas, não dá uma infecção. E também colocou óleo, como se fosse parte também do tratamento. Talvez para amenizar dor. Talvez para amenizar dor. Então, as duas coisas, o vinho e o óleo, como tratamento. E agora sim, tratamento físico. Receita mesmo, remédio. Isso, é um tratamento físico, que também é dom de Deus, deixando claro, e também faz parte do que Deus legou a nós pela sua graça, sua sabedoria. Foi Ele que criou todo o universo, foi Ele que criou todas as plantas, ervas medicinais, tudo o que é necessário para que os grandes farmacêuticos misturem, os químicos misturem, transformem em uma cápsula, um comprimido, uma injeção. Tudo se origina em Deus, que fez com propósito tudo isso. Então é graça de Deus também. Com todo o conhecimento medicinal, todo o tratamento é graça de Deus. E também faz parte. Dentro do que nós vemos, o óleo, então, no Novo Testamento, pode ou não ser utilizado para cura milagrosa, então não é conclusivo. E o óleo também pode ser parte de um tratamento físico. E no nosso texto? Essa é a questão. E no nosso texto? Os presbíteros vão até o local, utilizam o óleo. Será que é para uma cura milagrosa? Definitivamente não. Cura milagrosa, não. Agora, então, será que é para medicinalmente usá-lo? Provavelmente também não. Provavelmente também não. O que nós temos aqui é como parte simplesmente da indicação do ritual. Bem próximo do que foi em Marcos 6,13, que o poder para fazer aquele milagre vem de Deus e eles utilizaram óleo. Então, o óleo é um dos instrumentos aí para fazê-lo. Da mesma forma com que nós utilizamos de rituais, utilizamos de coisas simbólicas para muito do que fazemos. Para muito do que fazemos. Sendo que vem de Deus. Sendo que vem de Deus o poder. Então, é muito interessante até considerarmos nesse debate, nessa questão, o aspecto, não que seja interpretação. Quem coloque, tá? Mas o aspecto de Salmo 133, 1 e o comecinho do versículo 2. Como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça. Então, o óleo é um ponto interessantíssimo. Lembremos, esse óleo que vai ser citado no Salmo 133, aquele óleo que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão, sobre a orla de suas vestes, é um óleo extremamente santo, de purificação ritualística do templo e do sumo sacerdote. Vamos brincando dizer, o óleo dos olhos no Antigo Testamento, na instituição da lei, do ritual dos sacerdotes e do sumo sacerdote, para a purificação do templo e do sumo sacerdote. Então, estamos falando da própria santidade sendo representada através da comunhão dos irmãos. Os irmãos convivem, os irmãos estão em união, e isso é bom e agradável tanto quanto um óleo descendo. Ou seja, uma coisa e outra tem valor, seja o óleo descendo, seja a comunhão dos irmãos. Então vamos aproveitar esse grande ensino e entender que
há possibilidades de também ser apenas uma representação. Uma representação. Isso alguns teólogos defendem. Agora, sendo ou não, sendo algo ritualístico, uma memória do que deve acontecer, tal como o pão e o vinho na ceia, então não são, obviamente, literalmente o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Aqui o óleo não literalmente cura nada, nada, mas é um efeito ritualístico. O mais importante que nós entendamos aqui é que, como esse óleo derramando sobre a cabeça desse enfermo, muitas coisas devem ser entendidas. Muitas coisas, como a própria comunhão com os irmãos, que é tão boa quanto isso. A comunhão com os irmãos é tão boa quanto o óleo mais santo derramando sobre o sumo sacerdote. Comunhão com os irmãos. Então, que o enfermo, sim, de alguma forma aqui, seja cheio de comunhão com os irmãos. Isso é agradável tanto quanto o óleo sendo derramado. Agora, voltando à interpretação em si do texto, você pode fazer as suas escolhas aí. Não vamos concluir nada. Então, só tome dois cuidados muito importantes, tá? Muito importantes. Primeiro, cuidado com superstições e abusos. Tem muitos que vão dar poder especial ao óleo, vão fingir que o óleo é poderoso, vão fingir que esse óleo é uma superstição. Igual quebrar um espelho e ter azar, igual passar debaixo de uma escada e ter azar, passar o óleo é ter a sorte de ser curado. Isso é superstição. Isso não tem, é um misticismo que não tem nada a ver com o Evangelho. Então não confie em óleos especiais aí para curar. Não confie. Cuidado com abusos, porque tem muitos que vão pegar isso e vender caríssimo para ganhar dinheiro em cima de fiéis, em cima de pessoas que não têm uma visão correta de que não é o óleo. Não é o óleo. Então cuidado com superstições e abusos. Mas também cuidado com descrença e racionalismo. É um outro perigo. Não, mas o que importa é simplesmente a medicina. O que importa é só o físico. O que importa é só se você vai ter uma terapia. Esse é o outro extremo do pecado, do perigo. É necessário ainda que presbíteros vão até o local, é necessária a oração e o ritual também é indicado aqui. Então, Tiago, no final das contas, você é a favor de que presbíteros vão até o local e derramem óleo? Podem fazer de todo o coração. Podem fazer, sim. Devem fazer, eu não digo, não obrigo, mas podem. É saudável, está na Bíblia. Façam também. Só que cuidado com confiar no óleo ou cuidado com descrer totalmente dos presbíteros da oração. Cuidado. Não acredite apenas na medicina, mas a própria medicina também é um dom de Deus. Use-a, mas não descreia por causa disso. Prosseguindo. Texto difícil, hein? Tiago 5:15. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então é uma continuação do texto anterior que destaca aí a oração feita com fé. Então, oração com fé que providencia a cura, ajudando a alicerçarmos nossa interpretação do versículo anterior. Mas o mais importante, o Senhor o levantará. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ele será perdoado. Essa segunda parte do versículo, se tiver cometido pecados, ele será perdoado, deixa claro o nosso enredo. Deixa claro o nosso enredo. Quando os pastores, os presbíteros, os bispos vão ter que ir na casa da pessoa e usar isso em enfermos específicos.
E não são apenas enfermos fisicamente, mas também enfermos espiritualmente. Então, estes enfermos que nós estamos falando aqui não são todos os tipos. Estou doente, vou chamar e vão me ungir. Não, não. Primeiro, o que cura realmente dentro desse enredo e que seja bem claro para nós, quem cura é Deus. O que ele deixou como meio da cura aqui é muito claro. Oração. É a oração de fé que salvará, que curará, que restaurará o doente. Primeira coisa importantíssima é oração, não é o óleo. Não é o presbítero em si, mas a oração. Só que essa oração não é qualquer oração. Você pode chamar os presbíteros, eles irem até o local, ser derramado o óleo, ser orado e continuar doente. Por quê? Tem outra questão. Um grande validador da oração aqui é a fé. É a fé. E aí fica muito complicado entender isso. Falar assim, então quer dizer que a gente pode se esforçar ao máximo, fazer tudo certinho, mesmo assim não ser curado. Exato, exato. Porque essa fé não é algo manipulável por nós. É concedida por Deus. Quem é o autor da fé não sou eu, não é você. O autor da fé é Cristo. O autor da fé é o nosso Deus. Então nós precisamos entender que no momento específico dessa oração, se essa oração for a oração da fé mesmo, oração feita com fé, uma oração com uma fé ímpar, que Deus concede na certeza absoluta da restauração daquele doente, ele será curado. Ele será curado. Então é um meio que Deus usa para curar e nós devemos sim compreender, entender que quem faz isso é o Senhor. O Senhor levantará o doente. Frase importantíssima. O Senhor levantará o doente. O soberano Deus decide a quem ele levanta e a quem ele mantém na cama. O Senhor poderoso que decide a quem ele cura e a quem ele mantém a enfermidade. O nosso Deus define quem ele resgata do leito e quem vai evoluir a óbito. Nosso Deus decide. O que nos cabe, então, é oração e buscar a oração com fé, buscar ao máximo nos curvarmos perante esse Deus poderoso, sabendo que só Ele pode tornar aquela situação diferente. Então nós vamos nos dobrar em oração. E o Senhor, só Ele pode levantar o doente. Agora, uma coisa interessante nesse verso é que se ele tiver pecado, serão perdoados. Por quê? Porque pecados estão aí dentro, nesse meio, tá junto no pacote ali, perdão de pecados. Perdão de pecado não é, ó, Deus cura essa doença e de repente, automaticamente, sem do nada, ninguém saber, os pecados também foram perdoados no conjunto. Não, porque claramente implica numa doença também espiritual e que é confessada pelo doente. Isso o doente geralmente não quer fazer. Porque ele está lá fisicamente doente, mas ele também está espiritualmente problemático. E ele precisa confessar, ele precisa se abrir àqueles presbíteros. É esse o motivo principal porque os presbíteros em si vão lá. Porque a situação é delicada. Não é toda a igreja. Vamos primeiro, antes de tudo, só os presbíteros, fechar com os presbíteros aquilo lá. Então é uma confissão de pecados que vai haver ali também. Então, se abrindo e falando sobre as debilidades da alma, também clamando com fé no poder de cura de Deus, sim, não apenas curado, mas também perdoado. Pode até surgir alguma dúvida em alguns aí, falando, peraí, mas é por causa do pecado que este indivíduo está doente? Pode acontecer isso sim. Biblicamente isso é muito claro. Pode acontecer sim. Pode.
Então, pode ser que existam doenças como castigo direto de pecados. Sim, houve com os judeus, por causa da lei que já previa: se vocês transgredirem, eu enviarei pestes, eu enviarei doenças. Sim, a lei já previa, então pecado sendo causador de doenças. Também Geazi, que era servo, e ao servir Eliseu e enganá-lo numa, numa recompensa, ele adquiriu lepra, uma doença, por causa de um pecado. Então, sabemos que tem pecados que Deus, como punição ao pecado, como castigo ao pecado, envia a doença. Herodes também, ao profanar Deus, ao ter aquele momento de altivez, foi enviada uma doença, que ele foi comido por bichos. Ou mesmo, no enredo de Romanos 1, fala que os homens deixaram o uso natural das mulheres e se acenderam uns com os outros. As mulheres eram da mesma forma, mas eles receberam no seu corpo a sua punição, ou seja, doenças que, por causa desse distúrbio sexual, apareceram. São doenças enviadas, claramente no contexto, enviadas por Deus, por causa do pecado. Ou ainda, os profanadores de ceia, que a gente sempre fala quando cita da ceia, que tem muitos doentes por não fazerem o autoexame, por tomarem a ceia indignamente, há muitos doentes e muitos que dormem. Então, sabemos que isso também é possível por causa de profanar a ceia do Senhor. Há sim possibilidades, seja no Antigo Testamento, seja ali no Novo Testamento, que estas doenças possam ser associadas a pecados. Sim, podem. Muitos naturalistas, muitos que já estão prestes a abandonar a fé, querem simplesmente entender que todas as doenças são apenas de aspecto natural. Nem todas, nem todas. Entendam isso, nem todas. Tem alguma outra doença? Sim, algumas. Não estou falando todas, mas algumas que procedem de pecados. Isso biblicamente é indiscutível. Agora, se você abrir mão da Bíblia, aí você pode defender, aí pode manter a sua descrença, pode manter o seu racionalismo, o seu naturalismo. Mas deixemos claro e evidente: todas as doenças, então, são mediante pecado? Não, a Bíblia também é clara nisso. Não, por exemplo, em Jó, que veio não só toda aquela dificuldade com a família, com dinheiro, ele perdendo bens, mas também a doença. E veio porque ele pecou? Não, não, mas veio da mesma forma. Então nem toda é pecado. O próprio Timóteo foi aconselhado por Paulo, perdão, a misturar um pouco de vinho na água por causa do seu estômago, estava doente, estava com um problema físico. Ah, é por causa de pecado? Não, não necessariamente por causa de pecado algum. Ou mesmo quando Jesus curou aquele cego de nascença, e o pessoal perguntava: quem ele é cego por quê? Quem pecou, ele ou os pais dele? Ele falou: ninguém. Não é por isso. É para que se manifeste a glória de Deus. Então, existem muitas doenças, muitas debilidades físicas, limitações físicas, que não têm nada a ver com um pecado específico. Todas elas, é óbvio, vieram por causa do pecado de Adão e são frutos, sim, do pecado. Todo o mal no mundo, todo o sofrimento. Mas tem doenças que não são relacionadas a um pecado específico nosso. Simplesmente isso. Não é porque você está saudável que você está menos pecador que ninguém, tá? Isso fica extremamente claro. Só que aqui tem um grande legado aos pastores. Então, se eles vão nessas visitas de doença, que seja oferecida a escritura, que seja oferecida a oportunidade de confissão de pecados. Isso também é necessário. Também é necessário que as pessoas curem, não busquem apenas uma cura física, mas a cura da sua alma, a cura do seu espírito.
Tiago 5,16, prosseguindo. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, agora está legado à igreja. Isso é muito importante. Confessem. Confessem seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros. Entendam isso. Nós precisamos disso para sermos curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. É a falta dessa confissão, é a falta de você expressar os seus grandes problemas e turbulências que muito pesam no psicológico de tantas pessoas e agravam doenças, por exemplo, psicológicas. É a falta de ter alguém para você se expressar e falar das suas debilidades, expor suas fraquezas, em vez de fingir ser uma super pessoa perfeita a todo momento, que isso vai acarretando mal, porque você conhece a verdade e aquilo vai pesando sobre si, você sabe dos seus erros, até o momento em que você não vai suportar mais e vai cair. Então precisamos uns dos outros. E estando em igreja, Deus nos lega essa atividade extremamente saudável, de dependermos uns dos outros, de apoiarmos uns aos outros. E para isso, temos esses dois passos nestes dizeres de Tiago: confissão e oração. A oração, clara, muito tranquilo, sempre falamos de oração. Mas o problema aqui, e é um problema nas igrejas hoje em dia, é a confissão. As igrejas reformadas, protestantes, confissão. Por quê? Vamos dizer aí que, de uma forma, as igrejas católicas supriram isso com a confissão exclusiva ao sacerdote. Não é isso que o texto diz. O texto é claro ao dizer confessar uns aos outros. Então isso deve ser um apoio mútuo, principalmente para mostrarmos as nossas fraquezas. Às vezes você olha olha o pastor, olha o rapaz que está dando aula na IBD, olha o pessoal que está lá na frente, e pode ser que eles não se confessem, pode ser que eles ficam calados. E aí você fala, eles não erram, eles, olha o excelente testemunho deles, eles são fantásticos. Pode ser que isso aconteça. E aí você fala, eu não estou a nível deles, eu estou muito complicado aqui falar de tudo isso, mas eu me vejo muito aquém, muito abaixo. E isso é extremamente danoso para o psicológico na igreja. Por quê? Porque não há confissão. Seja o pastor, os líderes, o mais simples ou o mais importante aos olhos do mundo, dos nossos irmãos, todos pecam. Todos erram. Todos têm fraquezas e debilidades. E nós precisamos tanto ajudarmos uns aos outros, como vermos que não sou só eu o fraco. Não sou só eu debilitado. Eu estou numa comunidade de falhos que só tem perfeição em Cristo, que só tem a plenitude em Cristo. Então a confissão é central. A confissão é necessária. Confessem uns aos outros, tirem esse peso, já desde já se curem. Se curem através da confissão e da oração. E a oração vai implicar que realmente nós tenhamos compaixão uns pelos outros. Não apenas anotemos pedidos e façamos metodicamente, mas que nós observemos as fraquezas, fragilidades do próximo e nos compadeçamos delas. Isso exige de nós preparo. Como assim? Precisamos estar maduros o suficiente para ouvir e, às vezes, atrocidades. Os pecados não são simplesmente, hoje eu fiz uma coisinha,
falei sem querer uma palavrinha diferente. Não, pode ser algo terrível. Pode ser algo que sua mente ficaria até perturbada se você imaginar que o seu irmãozinho está fazendo. Esteja pronto, maduro para ouvir isso e não para espalhar isso. Para isso não precisa maturidade nenhuma. Basta você abraçar o seu pecado e as trevas que há dentro de você. E como o Tiago tem trabalhado, soltar a sua língua, que é uma peçonha mortal aí, que você consegue destruir uma igreja. E tem muita gente aplicada em destruir igrejas por aí. São dentro da igreja de Deus aquela dita em Apocalipse sinagoga de Satanás. Sim. Agora, o que nós precisamos é pessoas que ouvem problemas, ouvem fraquezas, ouvem a confissão dos irmãos em seus pecados e orem por eles. Que isso seja levado somente acima, não aos lados. Isso seja uma informação que nós ouçamos e oremos. Apenas isso. Coloquemos perante Deus. Entenda, essa frase resume isso. Se você não está pronto para ouvir, compadecer-se e orar pelo seu irmão, sem maturidade para guardar para si e entregar apenas para Deus, entenda que você está adoecendo seus irmãos física e espiritualmente, debilitando o rebanho. Então a culpa, às vezes, por os irmãos estarem doentes, os irmãos estarem escondendo pecados, os irmãos estarem nesse vício de doenças físicas e espirituais, sim, pode ser porque nós não confessamos ou não sabemos ouvir uma confissão e entregá-la somente a Deus. E tudo isso é porque você gosta de comentar com os outros. Tudo isso é porque você gosta de falar, você viu o que aconteceu? Todo mundo contar sobre as novidades. E isso é um câncer espiritual e uma atitude digna do próprio Satanás. O que, ao contrário disso, o texto nos fala é para nós orarmos, confiarmos que Deus nos legou essa ferramenta da oração. E o encorajamento dito é que a oração é eficaz. A oração pode muito em seus efeitos. Essa oração, sim, ela tem poder, mas esse poder, obviamente, vem de Deus. Porque é uma oração de um justo. A oração do justo pode muito. A oração do justo tem poder e eficácia, alcança os seus objetivos. Quem é justo? Eu sou justo, você é justo suficiente para dobrar, orar e sua oração ter poder? Sim, somos. Todo aquele que crê em Cristo é. Eu sou justo, não pelos meus méritos, não por não pecar, mas por Cristo. Lembrem-se de Isaías 53:11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo, só Jesus Cristo é este servo justo, justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Nós podemos ter essa certeza de que Jesus levou as nossas iniquidades. Podemos ter certeza que naquela cruz elas foram pagas, quitadas e extintas pela graça do Cordeiro que morreu em nosso lugar. Quem merecia estar lá? Eu. Eu sou iníquo em meu nascimento, mas eu sou justo pelo novo nascimento em Cristo. Por isso a oração pode muito, por isso a oração é eficaz, porque Cristo morreu por mim. Esse é o motivo.
Então, finalizando a nossa aula, só dando aquela revisão do que falamos hoje sobre a necessidade do cuidado pastoral e a oração por cura. Então, oração buscando a cura, o procedimento que nós falamos, faz parte do cuidado pastoral, cuidado do presbítero. E a confissão, principalmente confissão, e oração, como um dos pilares da igreja. É um pilar da igreja, confissão e oração. Vamos para já buscar isto. Vamos para já ajudarmos uns aos outros. Vamos amar os nossos irmãos. Muito obrigado por ouvir. Até a próxima.